E vamos voltar a ser imbecis que se divertem jogando frutas metafóricas, virtuais ou sei lá o que nos seus semelhantes sem qualquer forma de perdão. Em 1968, pesquisadores do Instituto Arqueológico Alemão fizeram uma importante descoberta em Kerameikos, um sítio arqueológico ateniense a noroeste da Acrópole, que na antiguidade era um polo produtor de cerâmica. A palavra cerâmica, inclusive, deriva do nome de Kerameikos. No local, eles encontraram 8.500 óstracos, que na Grécia, óstracon era um termo genérico para coisas duras e inflexíveis. E foi daí que surgiram, por exemplo, a palavra ostrum e ostium, que são bisavôs de ostra e osso. No caso das descobertas de Kerameikos, os 8,5 mil óstracos eram cacos de cerâmicas com nomes escritos. Eles eram usados como cédulas de votação em Atenas. E não eram votações para aprovar leis ou escolher representantes, eram votações para cancelar pessoas. Entre 487 e 416 a.C., os cidadãos da célebre cidade-estado praticaram uma coisa que ficou conhecida graças ao nome dos caquinhos, conhecidos como ostracismo, que era um processo no qual os cidadãos concordavam pelo exílio de alguém que representava algum tipo de risco à comunidade ou à ordem pública na época. Os campeões de rejeição desse paredão eram forçados a se retirar da Ática, que era a região onde fica Atenas, por pelo menos 10 anos. Outra polis, como Mileto, Siracusa ou Argos, também faziam uma coisa parecida com isso. Para começar, uma assembleia era realizada todo inverno em Pínix, que é uma colina no coração de Atenas. Eles decidiam lá se haveria ou não uma reunião para escolher os exilados daquele ano. Exatamente. Eles votavam para decidir se iriam votar alguma coisa. E caso a maioria aprovasse, era então a hora de organizar a ostracoforia, que era o grande dia quando todo mundo se reunia na água para decidir quem eram os cancelados da temporada. Todos os cidadãos, lembrando que mulheres e escravos estrangeiros não eram cidadãos na época, podiam votar e ser alvos de votos. Até Péricles, que era o maior estadista ateniense do século V a.C., esteve ameaçado por alguns óstracos. A insatisfação geralmente recaía sobre 2 ou 3 figuras que faziam campanha para não serem chutadas da cidade. E os votados recebiam diversos elogios: traidor, mentiroso, adulto, incestuoso, tinha de tudo. E mais de 500 conselheiros e funcionários públicos acompanhavam essa apuração. Rodava quem recebesse pelo menos 6.000 votos, que eram sempre secretos. Apesar da ligeira baixaria na cerâmica, o grau de civilização do procedimento era uma aula pro Twitter. Não tinha castigo físico, não tinha confisco de bem, e o exilado não deixava de ser um cidadão. Quando o olho da rua piscava para alguém, o expulso tinha 10 dias para organizar sua tralha e seus negócios na cidade e cair fora. E depois de uma década de punição, ele poderia voltar e continuar participando da vida pública de Atenas como se nada tivesse acontecido. Claro, havia brecha para um segundo cancelamento. O grego Megacles, inclusive, foi exilado 2 vezes, em 486 e 471 a.C., pelo seu estilo de vida extravagante e luxuoso. Mas o caso desse rei do camarote foi uma exceção. O ostracismo era um instrumento usado para punir quem fosse na contramão do status quo de Atenas e geralmente era por exprimir ideias antidemocráticas ou o apoio à Pérsia, que era inimigo dos gregos nas guerras médicas. Com o tempo, porém, interesses pessoais tomaram conta dessas votações, que passaram a ser um palco de cenas dignas de Brasília, humilhação e coisa feia. Em 416 a.C., os políticos Alcebíades e Nícias corriam o risco de ser exilados. Então, eles se uniram numa frente ampla contra um tal de Hipérbolo, que também estava no páreo para ser exilado. E a campanha deu certo, mas a manobra pegou mal. Então, pelo excesso de politicagem, os atenienses decidiram que estava feia a coisa, então estava na hora de aposentar a prática. Ainda que o ostracismo acabasse ali, o termo é sinônimo até hoje de esquecimento. Inclusive, no Antigo Testamento, o livro de Levítico descreve o ritual do bode para Azazel, que rolava durante o Yom Kippur, que era o dia do perdão entre os judeus. Ele funcionava assim: 2 cabritinhos eram escolhidos, um deles era sacrificado em nome de Deus, o outro era expulso para o deserto como uma oferenda ao demônio Azazel. Ele carregava consigo os pecados do povo. E é daí que vem o termo bode expiatório, que é quando um inocente, que não tem nada a ver, leva a culpa e paga o preço. Diversas sociedades desenvolveram rituais similares a esse do cabritinho, no qual podiam participar uma série de animais diferentes, inclusive humanos. Em algumas polis gregas, isso acontecia durante a Targélia, que era o festival em homenagem ao deus Apolo, que rolava entre maio e junho. No primeiro dia do evento,
uma ou duas pessoas, às vezes até um casal, eram escolhidos para serem expulsos da cidade. Esses exilados eram chamados de farmacoi, e a semelhança aqui com o fármaco não é uma coincidência. O ritual era entendido como um remédio para as impurezas do povo. Iam escravos, criminosos, pobres, até pessoas feias podiam se lascar e serem escolhidas. Antes da expulsão, os festeiros cobriam essas pessoas com figos e esfregavam seus corpos com galhos de plantas, que era uma forma de transferir para elas as forças do mal, para que essas forças fossem embora junto com os farmacoi. Essas práticas de exílio perduraram ao longo de toda a história da humanidade. Até inclusive na época das grandes navegações, os portugueses tinham seus exilados, os degredados. A diferença é que eles serviam ao propósito de povoar colônias. Nas terras recém-descobertas, esses degredados começavam alguma atividade econômica ou faziam um reconhecimento valioso da língua e da cultura dos nativos. Caso prestassem um bom serviço, eles podiam voltar para Portugal, ganhar o direito de voltar para Portugal, ou até, quem sabe, receber uma bonificação da coroa. No Brasil, a prática começou no instante em que os portugueses puseram os pezinhos aqui. Pedro Álvares Cabral desembarcou em Porto Seguro, lembra? 22 de abril de 1500, mas foi uma parada rapidinha, que nem um drive-thru do McDonald's. 10 dias depois, então, em 2 de maio, o comandante Lusitano e toda a sua frota partiram para Calicut, na Índia, que era o destino original da expedição. Mas deixaram por aqui 4 portugueses. Entre eles, 2 marinheiros que decidiram ficar, adoraram o Brasil, e outros 2 eram degregados, que foi Afonso Ribeiro e João Tomar, que são muito conhecidos na história brasileira. Essa prática se manteve ao longo do período colonial, com cancelados de todos os tipos. Nós tínhamos ladrões, golpistas, arruaceiros, nobres, judeus, lembrando que os ibéricos eram antissemitas e a Inquisição caçava com um ímpeto hitlerista. Muitos judeus portugueses fugiram para os Países Baixos, que eram uma oásis de liberdade religiosa na época. Mas nem só de exílio vive o cancelamento vintage. A humilhação também é uma coisa rotineira. Temos uma série de instrumentos próprios para a humilhação dos cancelados. Os mais conhecidos que eu vou trazer aqui é a berlinda, em inglês pillory, que também pode ser traduzido como pelourinho. Sei que você lembra desse nome, a gente já vai falar mais sobre ele. Ele era usado para expor ao ridículo ladrões, alcoólatras, moradores de rua. Essa palavra surgiu no século XIII e provavelmente deriva de pilória, que do latim medieval significa pilar. E não é à toa que os pelourinhos aqui no Brasil são troncos de madeira. No pillory britânico, o punido ficava ligeiramente inclinado para frente, com as mãos e a cabeça presos em buracos de madeira. Também tinha um outro aparelho muito parecido chamado estoque, que funcionava, mas prendia os pés em vez das mãos. E esses instrumentos eram montados em locais muito movimentados para que a população jogasse ovos, frutas, vegetais podres no acusado. E se o crime ainda fosse grave, olha pedra, panela, até cães e gatos mortos. Na Inglaterra, a berlinda foi usada com frequência até o século XIX. E em julho de 1703, inclusive, o Daniel Defoe, o autor do Robinson Crusoe, foi perseguido pela publicação de um panfleto que criticava a Igreja Anglicana. Ele foi acusado de difamação e não teve jeito, ele encarou 3 dias de berlinda em Londres. A sorte dele, bom, não sei se foi sorte, mas a sorte dele foi que choveu e isso afastou as pessoas, então pelo menos frutas podres foi o que ele menos teve. Mas ainda que a berlinda deixasse de existir na prática, ela segue viva no nosso vocabulário. Se você tiver a ponto de perder emprego, de ser multado pelo condomínio, de passar por qualquer desonra do tipo, você tá na berlinda. Inclusive o BBB, o Big Brother, é um grande divulgador desse termo, porque quando você tá no paredão, na realidade você está na berlinda. Isso supõe que a humilhação pública está relacionada à honra e foi usado desde sempre como uma forma de regular o comportamento da sociedade. O objetivo é fazer com que as pessoas se sintam envergonhadas, e a vergonha está enraizada na nossa biologia por ser um eficaz balizador de comportamento. Na pré-história, ser desprezado pelo seu grupo de sapiens era uma sentença de morte. Nós temos um vídeo sobre isso, sobre FOMO, inclusive, tá aqui nos cards, dá uma olhada que você vai entender mais sobre isso. Se a vergonha é universal, submeter os outros à vergonha também é universal. Em 1658, uma lei promulgada na cidade de Plymouth, em Massachusetts, determinava que mulheres adúlteras fossem chicoteadas e andassem com as letras AD de adultério estampadas nas suas roupas. Tem registro de decretos similares em outras cidades, e a prática foi eternizada em A Letra Escarlate, que era o romance de Nathaniel Hawthorne, publicado em 1850. Humilhação pública e o exílio, bem como sentenças de morte para crimes mais pesados, só começaram a cair em desuso no século XVIII, quando o iluminismo entendeu que punições radicais eram associados à tirania de regimes absolutistas, do qual eles eram diametralmente opostos. Foi quando surgiu então o conceito de prisão que vigora até hoje, no qual, pelo menos em teoria, o objetivo é privar detentos de liberdade
e reeducados, sendo o Estado responsável por essa tarefa. Um pouquinho mais para frente, no começo do século XX, o sociólogo Max Weber descreve que o monopólio da violência é uma característica fundamental do Estado, justamente o oposto do vigilantismo das práticas de humilhação pública em que o povo pune o criminoso com as próprias mãos. Mas a internet trouxe de volta a praça pública quando permitiu a observação e punição de todos por todos. Com essa horizontalização, tem espaço para a voz de pessoas marginalizadas e as suas reivindicações, cujos interesses as autoridades não protegem de forma eficaz. Um exemplo disso, 70% dos réus de processo por racismo no Brasil saem impunes, mas um influencer que insulte a cor de pele de uma pessoa negra dificilmente tem a sua carreira de volta. Isso nos mostra uma grande diferença entre a punição pública e a punição estatal. A questão, uma coisa justifica a outra? Porque sobram exageros. A cultura do cancelamento deixou de ser só uma forma válida de atuação política de jovens progressistas e começou a machucar a democracia. A massa de canceladores pratica versões virtuais de humilhação pública e de ostracismo, e isso reduz discussões muito complexas sobre políticas públicas a um maniqueísmo radical. Se você não está com a gente, você está contra a gente. É tudo preto ou branco. Não existe meio termo, não existem escalas cinzas. Em julho de 2020, 156 professores universitários e escritores, inclusive nomes como J.K. Rowling e o linguista Noam Chomsky, fizeram um apelo para cancelar o cancelamento numa carta aberta publicada na revista estadunidense Harper's. Na época, Donald Trump era presidente dos Estados Unidos. E lá eles falam que o Donald Trump representa uma real ameaça à democracia, mas não se pode permitir que a resistência recrudesça na sua própria forma de dogma ou coerção. A carta, obviamente, foi cancelada e os seus signatários acusados de passar pano para republicanos no auge do movimento Black Lives Matter. Isso mostra que seres humanos sempre vão tacar tomates metafóricos em quem faz uma coisa inaceitável nas normas de um grupo. A única coisa que muda é o que é inaceitável. A resposta humana continua a mesma desde o início da história. O linchamento online não é tão diferente de tirar uma pessoa pública de circulação das redes sociais, igual fazia-se em Atenas na época. A questão é se o tribunal da internet é capaz de dar uma segunda chance aos seus degredados, igual também se fazia em Atenas. Ou será que a era do iluminismo simplesmente chegou ao fim e vamos voltar a ser imbecis que se divertem jogando frutas metafóricas, virtuais ou sei lá o que, nos seus semelhantes sem qualquer forma de perdão? Se você assistiu esse vídeo até aqui, são questões muito importantes que eu trouxe. Vai ser muito importante saber o que você pensa. Coloca aqui embaixo. Inclusive, se você não gostou, se você tem críticas, se você gostaria de ouvir outra coisa sobre essa história. Se você seguiu até aqui também esse vídeo, significa que você está gostando muito do conteúdo. Deixe o seu like, porque isso nos deixa muito felizes, iluminados, prontos para fazer mais conteúdo e trazer novas novidades para você. Está acontecendo muita coisa boa aqui no canal. Fica aqui com a gente. Não esquece de ativar o sininho para receber sempre a notificação. Para isso, eu agradeço muito a sua paciência e os seus ouvidos em estar aqui. É muito gostoso ter você aqui todas as vezes em todos os vídeos. Espero te ver de novo no próximo. Tchau, tchau.